Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e estamos vivendo um tempo forte da igreja, um tempo forte, a Quaresma. Quaresma, é verdade, estamos vivendo a Quaresma e toda vez que a gente vive a Quaresma, o tempo da Quaresma, a gente precisa refletir, pensar em tantas coisas que acontecem na Quaresma. A Quaresma é um tempo que faz a gente parar, pensar, meditar, olhar para o alto e pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente precisa fazer da nossa vida para agradar a Deus e principalmente olhar para o irmão. É uma época que a gente também vive a campanha da fraternidade, olha quantas coisas a gente vive na época da Quaresma. E hoje, quem vai nos ajudar a meditar sobre a época da Quaresma é o diácono Pedro Henrique. Ele exerce o ministério dele na paróquia do Cristo Peregrino, lá em Ananindeua, a quem te saúda nesta noite. Agradece, diácono Pedro. Seja bem-vindo ao Janela Aberta pela primeira vez. Obrigado pela sua participação. Obrigado, diácono Té, uma alegria. Quero também dar as boa noite a todos os telespectadores da TV Nazaré. É uma alegria estar aqui com vocês e, particularmente, sempre que eu posso, eu acompanho esse programa. Que bom. Seja bem-vindo. Eu falei agora aqui na abertura, a Quaresma. Por que a Quaresma é um tempo forte, diácono? Explique para nós. É justamente esse período que a Quaresma ela está entre duas alegrias, né? A alegria do Carnaval, que é a folia, e a alegria da Páscoa, que é a felicidade plena. E esse período forte que a Santa Igreja nos permite, na sua clemência, na sua misericórdia, que possamos nos preparar para buscarmos a nossa conversão sincera, para vivenciarmos a Páscoa do Senhor, a paixão, a morte e a ressurreição. E agora é um tempo, são 40 dias, por que se chama Quaresma? São 40 dias, mas a gente vive assim, uma mudança na liturgia. Quais são as principais mudanças que a gente vê na liturgia? A principal mudança é a mudança acolitúrgica, em que nós vamos, além da cor litúrgica do roxo, que remete à penitência, à ascese em nossas vidas, também evitamos, a igreja nos ensina para não cantarmos o glória, o aleluia, para deixarmos esse período forte para o período da ressurreição do Senhor. É um período de penitência interior, como o Senhor mesmo falou no início, de revermos a nossa vida, de olharmos para o alto, de buscarmos realmente a nossa conversão interior. E a Quaresma começou com as cinzas, A gente viveu quarta-feira de cinzas e a quarta-feira de cinzas traz esse pensamento de mudança, por que as cinzas são importantes quando a gente reflete nesse início de Quaresma? O que as cinzas trazem para nós de reflexão importante? Para nós lembrarmos primeiramente que viemos, o que somos, pó, e para lá nós retornaremos, que é esse sinal de penitência que no Antigo Testamento tinha a prática de rasgar as vestes, vestir veste de saco, sentar nas cinzas, para nós analisarmos e entendermos da onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Certo. E como é que a gente pode viver, por exemplo, no tempo de hoje, esse aspecto penitencial, diácono? A Santa Igreja, ela nos orienta, vamos dizer assim, o tripé dessa Quaresma, que é o jejum, a oração e a esmola. As três formas de conversão. Sem essas três formas, não há conversão. O jejum, que é a conversão de si, a oração, que é a nossa conversão a Deus, e a esmola, que é a conversão aos outros. Então, esse é o tripé, vamos dizer assim, o tripé quaresmal. E tudo isso a igreja nos chama a mergulharmos nessa graça através das práticas de jejum, das formas que a igreja nos ensina, e evitarmos principalmente a carne,
não só nesse período, mas como diz o Catecismo da Igreja, evitarmos na sexta-feira, fazemos o jejum. É algo que falta nós colocarmos em prática mesmo a cada dia em nossas vidas. Tem o jejum, como você está falando ali, da carne, mas tem aquele jejum que o Isaías fala, né? O jejum de tantas outras coisas que a gente precisa evitar, o jejum das paixões, Sim. o jejum, me lembro de um padre amigo meu que dizia o jejum do zap, né? O jejum das redes sociais. Isso mesmo. Tanta porcaria às vezes tem na vida da gente, né? É verdade. Vamos falar um pouco desse primeiro bloco, dessa primeira parte aqui, né? Desse jejum. Como é que acontece? Que tipos de jejuns a gente é convidado a viver, Diácono? Isso. O senhor falou essa grande verdade mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, né? São a lâmpada do nosso corpo. Então, é importantíssimo nós entendermos isso, né? O que está me afastando de Deus? Qual é a área que eu estou me inclinando, né? O que me afasta dele? Como o senhor falou, a questão do zap. Às vezes a gente vai zapeando e ficamos horas, aí entramos na rede social, ficamos horas e vamos esquecendo de nos alimentarmos da palavra diária, da oração. Em tudo nós precisamos de um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E o jejum, ele nos leva a isso. O jejum do corpo leva ao jejum espiritual, diríamos assim, da gente evitar coisas também que fazem mal para a gente. Né? Isso, né? Como dizia o nosso querido Santo Agostinho, lá no século V, né? Ele dizia, o pecado está na alma. O corpo peca porque vem da alma. Então o jejum, ele vai lapidando a minha alma, né? Ele vai fazendo com que eu comece a vencer as paixões, as minhas inclinações, né? As vozes que gritam dentro de mim. Então, essas vozes que gritam dentro de mim, que querem me levar, querem me afastar de Deus, querem me levar para a vaidade, para os vícios. E através do jejum, eu começo a escutar a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer para a minha vida. É verdade. Estamos falando de jejum, esse ano a campanha da Fraternidade fala de fome. Isso. Então também esse aspecto do jejum tem, fizemos até um programa aqui sobre a campanha, que diz assim que a grande parte de milhares de brasileiros passa fome. É verdade. Né? Passa fome, não é que não tem uma outra refeição, não tem nenhuma das refeições. Então é complicado a gente falar de jejum, quanto milhares de pessoas não fazem nem jejum, porque o jejum significa você comer menos, né? Isso. O jejum é você comer menos, alguma coisinha ali, quer dizer, jejum significa que alguém ainda faz restrições, né? Isso. Há pessoas que não comem nada. É verdade. Então, é uma vergonha. E a campanha da Fraternidade tem esse aspecto de que a gente tem que se incomodar com as pessoas que não comem nada, né, Diácono? Eu acho que isso inclusive, tem essa ideia de você tirar aquilo que não se comeu para dar para os outros. Né? É verdade. Inclusive, eu faço essa prática e ensino aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Diga. E a mesa, eu e minha esposa fizemos um projeto familiar. Qual foi? Desde o nosso namoro, a gente fez toda uma preparação, nos guardamos para nos casar, vieram os filhos, fizemos todo um projeto. Então a mesa é o local de encontro. E na mesa fazemos a nossa oração, agradecendo a Deus. Sim. E todos os dias nós entregamos todas as pessoas que passam fome. Nós entregamos na hora da refeição as pessoas que não têm o que comer. E a gente pede, Senhor, que nessa refeição nós possamos estar nos alimentando, mas lembrando dessas pessoas. Muito bem. Na sua paróquia, Cristo Peregrino. Cristo Peregrino. Cristo ressuscitado, Cristo Peregrino. Como é que você desenvolve esse projeto? Vocês falam sobre essas questões? Sim. Como é que é lá? Sim. Iniciou a Caritas, tem todo um projeto social
E eu sou, na verdade, sou um diácono missionário. Eu já vivo, desde quando eu era leigo, como missionário. Total, eu já tenho 14 anos. Como é o diácono missionário? Eu não entendi. Eu fiz eu entrei na caminhada da igreja no ano de 2022. Entendi. Caminhei. Sempre fui, depois me afastei. Fiquei 12 anos e depois retornei no ano de 2022 e nunca mais saí. Fui caminhando na igreja e tinha a minha vida, meu trabalho normal, mas quando eu ia da missa, eu acabava de comungar, ia para o sacrário, ficar em silêncio, vinha no meu coração para eu largar tudo, eu não entendi o que era aquilo. E lendo o diário da irmã Faustina, né, o diálogo dela com Jesus, e ele disse a ela, tu precisas de um diretor espiritual. Ali eu tive a chave, eu preciso buscar um diretor espiritual. E ao buscar um sacerdote, ele me confessou durante 1 ano, e o sacerdote confirmou, não, você tem esse chamado, essa vocação, para você viver como missionário. E depois de um longo tempo, de um amadurecimento com a minha esposa, ela acolheu e eu larguei meu concurso público do Estado e 2 empregos e mergulhei na vida de missão. Tanto que nessa época quem me acompanhou também foi o nosso querido cardeal Dorani, foi ele que testemunhou meu matrimônio, né, fez também toda essa acolhida comigo. E todos esses anos eu viajo, lá na minha paróquia, o meu pároco, o Padre Newton, tenho uma missão lá com ele, a minha missão é visitar as famílias, eu visito toda a área lá, há 1 ano, porta em porta, dia de quarta, né, encontramos essa realidade de pessoas que não têm o que calçar, o que comer, não têm o que vestir, o que calçar. Né? E também na quinta eu faço a pastoral da escuta, é onde eu atendo os casais, os jovens, e ele, por me acompanhar também, ele me autoriza a viajar. Eu viajo todo o estado e fora do estado. Por exemplo, em março eu irei no Maranhão fazer um encontro. Então, essa é a minha missão. Eu e a minha família, nós somos uma família missionária. Vivemos para a missão mesmo. Para a missão da igreja. Tá vendo? Então, o diácono missionário que está falando sobre a quaresma para a gente aqui, o diácono Pedro Henrique. Tá bom? Isso. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre quaresma, recebendo com muita alegria o diácono Pedro Henrique, que exerce o ministério agora na paróquia de Cristo Peregrino, lá do Padre Newton César, a quem a gente saúda aqui com muita alegria. E ele estava falando ali sobre o jejum, e agora ele falou que começou a caminhada dele em 2022, mas foi 2002, não é isso? 2002, isso. 2002. Em abril completarei 21 anos na caminhada. 21 anos, né? 21 anos na caminhada, isso aí. E aqui na quaresma, que a gente estava falando aqui, estávamos falando desse tripé, jejum, né? Oração e esmola. A oração, como é que a oração a gente pode viver na quaresma? Qual é a importância? Porque a oração aparece muito Jesus enfrentando, né, o primeiro domingo sempre a gente viu a questão do Jesus com o diabo, né? As tentações e a oração. Como é a questão da oração na quaresma, diácono, para nós? Ela é importantíssima. A oração, como já dizia o nosso querido Santo Tomás de Aquino, lá no século XIII, a oração ela não está ligada à vontade. A oração é a elevação do intelecto a Deus, para nos aproximarmos dele, né, e reconhecer o seu senhorio para louvá-lo e pedirmos primeiramente a nossa conversão, a nossa salvação. Então a oração é esse diálogo com Deus. E também a nossa querida doutora da igreja, Santa Teresinha, ela dizia assim, que a oração eu posso rezar num abrir e fechar de portas. Um olhar compassivo já é uma oração, uma acolhida,
né, já é uma oração. Né? Então, tudo na minha vida, no meu dia, eu posso transformar em oração. Né? Se o meu coração estiver com essa entrega, né, de levar o meu intelecto a Deus sempre. Uma das práticas que não deixa de ser uma oração, mas que aparece muito na Quaresma, é a via sacra, né? Sim, sim. Fale um pouco mais sobre a via sacra, sobre essa prática de piedade também forte. E a via sacra, a igreja nos orienta para vivenciarmos, principalmente na sexta-feira, e nós ganhamos indulgência, vivenciando a via sacra. É algo muito profundo, porque estamos meditando a paixão, né? A via crucis de Jesus, né? Tudo que ele sofreu por amor, em obediência ao Pai, para nos resgatar. Como é que está sendo a via sacra lá na sua paróquia? Vamos iniciar agora nesse período. Sim. Serão as pastorais, os grupos, serão divididos, mas todos irão fazer. E isso é muito importante, via sacra. Não, mas assim, mas vocês vão fazer nas ruas? Como é que vocês vão trabalhar com jovens? Como é a ideia do trabalho da Via Sacra? Olha, nós temos um grupo de jovens que estão se reunindo todas as sextas-feiras e estão com esse projeto, né, de fazer nas ruas. E ali no Jaderlândia, Atalaia, é um desafio. É um desafio porque o protestantismo nas ruas, tem ruas, como eu visito, eu estou conhecendo a realidade. Tem ruas com 200 metros, com 3 denominações diferentes. É um desafio muito grande. Né? Mas nós estamos a cada dia indo, semanalmente, eu particularmente estou visitando essas famílias, mapeando o local. E tem esse projeto da Via Sacra e tem também um projeto da Pastoral Familiar, ao qual nós estamos ajudando, que é visitar as famílias, sair mais da igreja, acolhendo a voz do nosso Santo Padre. A Pastoral Familiar sai nas quartas e sábados. Os membros da Pastoral Familiar rezam o texto, meditam o Evangelho e um diácono da paróquia vai dar a bênção. É feita uma escala. Ele entra para dar bênção na família, acolhendo, e essas famílias estão se sentindo acolhidas para retornar para a igreja. Sim, mas isso visita as famílias que são cadastradas, é um tipo de cadastramento. Como é que vocês estão fazendo a busca dessas famílias? É um novo recadastramento, indo ao encontro dessas famílias. É divulgado na paróquia, nas missas, as pessoas pedem e a pastoral familiar vai ao encontro desses lares, dessas famílias, e vai o ministro ordenado, vai o diácono para dar a bênção. É feita uma escala. Certo. Com os diáconos que nós temos na paróquia, que não é só eu. São quantos diáconos lá na paróquia? Eu, diácono Pedro, o diácono Carlos, que ordenou junto comigo. Nós temos o diácono Otávio. Então tem uma comunidade ali de diáconos ordenados. Isso, e também o diácono Toninho, só que ele é concursado em Castanhal. Entendi. Aí trabalham lá. E nessa vida de oração, que o Papa Francisco fala muito sobre os evangelhos que aparecem, a transfiguração aparece muito na Quaresma, né? O Monte Tabor, na Páscoa, essa questão de subir ao monte, de ficar próximo a Jesus, que a oração também nos aproxime das pessoas. Estávamos ali falando da campanha da fraternidade, no primeiro bloco, e a campanha da fraternidade também tem esse gesto concreto, que é o gesto concreto de aproximar-se das pessoas para poder fazer algo para tirá-la da fome. Qual é o gesto concreto que a Quaresma suscita, que pode suscitar para nós, diácono? A Santa Igreja, ela é mãe e mestra, ela é iluminada pelo Espírito Santo e nós precisamos ter essa docilidade do Espírito para acolhermos a voz da Igreja, porque a Igreja ela é a reação de Deus no tempo. Então, quando a Santa Igreja fala algo, nós precisamos acolher, né? E esse gesto concreto da Quaresma, hoje em nossas vidas, testemunhar, principalmente com as nossas vidas, porque pobre, já diz o próprio Evangelho, sempre tereis,
né? Mas a igreja, como mãe, ela precisa estar à frente, né? E esse gesto concreto é o nosso testemunho de vida, de estarmos primeiramente olhando para, como diz a liturgia das horas, né? Que Deus tem esse apreço com os pobres, os fracos, para estarmos com o nosso coração, a nossa alma inclinada ao encontro desses pequeninos que são os prediletos de Jesus. O grande gesto concreto para a nossa vida é a transformação. Nós somos transformados, né, cuidando dessas pessoas, cuidando não só concretamente, porque a igreja é responsável por 30% da caridade mundial, né, a maior instituição caritativa do mundo, graças a Deus, né, cuidando materialmente e principalmente na oração. Você falou da Caritas lá. Qual é a ação da Caritas lá que tem na paróquia de vocês? Iniciou um projeto social, agora que está sendo instalado a Caritas na paróquia, está sendo organizado agora. Mas já tinha um projeto social nas campanhas, por exemplo, Dia das Mães, Natal, feito um cadastramento com as famílias e distribuído cestas básicas. Também lá na paróquia tem o projeto social com relação a documentos, tem o tempo certo, o trabalho social também com médicos. Então nós temos para ajudar principalmente os mais pobres. Isso, para ajudar os mais pobres. É esse o projeto concreto lá na paróquia. E também existe na Quaresma a campanha da Fraternidade em Família, que é uma iniciativa da CNBB que trabalha esses grupos, os círculos bíblicos, o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa, cada família, cada grupo, né, reunido ali, possa crescer também na leitura da palavra de Deus. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que está sendo esse trabalho lá como é que cada um pode crescer na leitura da palavra de Deus dentro desses cursos bíblicos lá na sua comunidade? Isso. Todas as quartas, o Padre Newton retornou com a formação litúrgica. Então, toda quarta tem formação e ele convida na missa, ele convida a Assembleia para participar. Então, ele já iniciou com as formações sobre a Santa Missa, né, a questão da liturgia e também o estudo bíblico. Ele com os diáconos, é feita uma escala para dar toda a formação. E a palavra de Deus ela é sempre viva na nossa paróquia, com a graça de Deus. E a gente vê sempre a ideia de que na palavra de Deus aparece bem essa questão da conversão. Isso. Por que na Quaresma a palavra conversão aparece muito, diácono? É porque é o período principal da nossa liturgia, que é preparação para a Páscoa do Senhor, né? O sol nascente nos veio visitar, né? E a conversão é essa mudança interior, né? A metanoia, que é a palavra grega, que vem a mudança de mentalidade, né? O Senhor nos chama à conversão porque foi a primeira pregação de Cristo na Galileia. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa mudança. A conversão é esse retorno a Cristo, retornar para Ele. E por que é tão difícil esse processo de conversão? É difícil, eu posso até falar da questão do meu testemunho, com a minha vida. Como eu falei para o Senhor, eu fiquei 12 anos nesse período afastado da igreja, eu cheguei a ter raiva da igreja, né? Minha mãe me convidava para ir à igreja e eu até insultava. Eu fiquei totalmente afastado dessa vida espiritual, de tudo da igreja. E fiquei fazendo meu projeto no mundo, nas coisas do mundo, buscando o meu projeto pessoal. E eu cheguei a um ponto, Diácono Theo, que eu me tornei um alcoólatra social. Eu virei um alcoólatra social. Todos os dias o álcool era um vício. Eu não tinha equilíbrio. Então, eu passei por um processo muito sério mesmo.
E através da oração, começou a falar a importância da oração. A minha mãe intercedeu muito por mim. E esse encontro pessoal, né, como o Catecismo da Igreja nos ensina, que o Espírito Santo ele tem várias operações. E na minha vida foi através da oração do Pai Nosso. Eu no meu quarto, quando eu rezei o Pai Nosso, brotou um arrependimento muito grande na minha vida. Eu chorava de arrependimento de tudo aquilo que eu estava fazendo de errado comigo mesmo, né? Comigo mesmo, por culpa minha. E ali eu tive um encontro pessoal com o Senhor. E a partir dali eu retornei à igreja. Eu retornei à igreja e nunca mais eu saí da igreja. E fui me apaixonando cada vez mais pela igreja, buscando as formações. Tive a graça, diácono, de participar da primeira turma do curso de catecismo da região norte. Tive a graça de conhecer o nosso querido finado professor Ricardino, que Deus o tenha. Eu fiz parte da primeira turma com ele e com o padre Fabrício Meroni. Fez todo o estudo, os 4 anos no catecismo, vários cursos que eu fiz no Centro de Cultura. E ali, diácono, eu me apaixonei pela igreja. Foi uma conversão. Foi uma conversão, mas ela é diária. Ela é a cada dia, né? Claro. Ela é a cada dia, mas ali eu tomei a decisão. A partir de hoje, eu sou de Cristo. Muito bem. Está vendo? É um processo de conversão. Falamos do jejum, da oração, vamos falar daqui a pouco da esmola. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando um pouco mais sobre a Quaresma, esse tempo forte de preparação à Páscoa. E o diácono Pedro Henrique está aqui nos ajudando a conhecer um pouco mais sobre esse tempo forte. Nós falamos sobre o jejum, sobre a oração e agora vamos falar sobre a esmola, que são esse tripé, né? Para a gente viver bem a Quaresma. E nós estamos recheados esse ano com a campanha da Fraternidade maravilhosa que fala sobre a fome, campanha da Fraternidade muito importante. E a fome traz essa ideia de que a gente precisa, pelo menos nós devemos nos incomodar com quem está com fome e fazer algo para que essa situação diminua. Não podemos fechar os olhos ao nosso irmão que está com fome. E aí a esmola, ela entra, né? Quer dizer, a esmola, porque se entende mal a esmola, não é isso, Diácono? Penso que a esmola dá o resto, né? A esmola bíblica tem todo um outro sentido. Explique para nós qual é. Eu fui impactado com o testemunho do Santo Padre. Diga. Ele perguntou a um católico: você dá esmolas? Ele disse: sim, dou esmolas. Mas quando você dá a esmola, você toca na pessoa? E ele disse: não, às vezes eu jogo. Ele disse: então você nunca deu esmolas, porque se você der esmola e não tocar, você nunca doou. E aquilo eu fui tocado com o ensinamento do nosso Santo Padre, que é um homem cheio do Espírito Santo. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fala da questão da caridade, que é o coração. Qual é a intenção que você está dando? Qual é a intenção do coração que você tem? Você está dando para ser visto? Você está dando com o coração porque ali é a pessoa de Jesus? Porque Jesus disse: eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. É para Ele que eu estou dando. O Santo Agostinho, ele dizia: você pode ser visto, o problema é você fazer algo para ser visto. E às vezes, infelizmente, pode acontecer essa tentação de querer ajudar uma pessoa só para ser visto. Então, ali, como dizia o Santo Padre, então você nunca deu esmolas, porque você precisa tocar.
Eu já fiz um trabalho também uns anos atrás com os irmãos de rua e nós conseguimos, com a graça de Deus, resgatar para o convívio da família ainda 8 irmãos de rua. Nós levávamos a sopa, era em outra missão que eu fazia parte, e eles vinham tomar sopa e a gente fazia um momento de oração, cantava uma canção, rezava um texto, e com isso nós fomos resgatando, fomos encontrando cada realidade na cidade de Belém. Tinha um cidadão que era de uma cidade do interior do estado, e ele era pescador, e ele já estava em Belém há 1 ano nas calçadas, nos vícios. E nós conseguimos, com a graça de Deus, resgatar esse irmão, ajudá-lo, dar dignidade para ele. Ele voltou para a família. Tinha um outro caso que me impactou muito também, ele era de Recife, veio para trabalhar, mas ficou nas ruas, lá na pedreira, nas calçadas, e ele foi resgatado. Depois, ajudamos ele com roupas, com alimento, ele almoçava todos os dias e através das orações, dos sacramentos da vida de oração, ele quis retornar para a casa dele. E ele retornou para a cidade dele depois de 1 ano, enviou uma carta agradecendo. Então isso aí não tem preço que pague você ajudar, mas como eu falei ao Senhor, né? Ela é importantíssimo, mas o meu coração, ele precisa estar verdadeiramente ali entregue, para Jesus que eu estou dando. É Ele, olhar, como diz o Santo Padre, você precisa tocar, pelo menos com os olhos, mas toque naquela pessoa. Né? É verdade, porque às vezes a palavra esmola, no sentido comum, né, dá essa sensação. Esmola é aquele negócio que tu pega, joga assim, aquele resto que tu quer, que parece assim que tem um certo desprezo. A esmola bíblica não é nesse sentido. A esmola bíblica, a esmola é uma partilha, promove um encontro com o outro. A esmola não é esse senso vulgar, né? Vulgar no sentido do sentido popular que se tem. Então, a esmola é algo que me leva ao encontro de alguém, ao encontro do mais pobre, como São Francisco encontrou com o leproso, como os outros santos encontraram com os mais pobres, sempre leva ao encontro de uma pessoa. Então, se não tiver, então, será que a gente dá esmola? Ou a gente joga a moeda para se livrar da pessoa? É isso que você está trazendo. É verdade, é partilhar aquilo que eu estou desfrutando. Se eu como o arroz tipo 1, se eu vou doar o tipo 1. Uhum. Eu não vou doar o tipo 3. É aquilo que eu estou... se eu vou doar uma roupa, é a roupa que eu ainda estou vestindo. Não é a furada. Não é a furada. Uhum. Isso não é esmola. Sim, né? É verdade. Isso. E também a esmola tem a esmola afetiva, a escuta, isso. O apoio, também tem isso, né? O Santo Padre fala muito disso, né? Isso. Da periferia existenciais, né? Isso. Ele é muito sensível, né, nosso Santo Padre. E ele veio, assim, na ação do Espírito Santo, vamos dizer assim, dar um tapa mesmo, para nós acordarmos e entendermos isso. Na questão como o senhor falou, a esmola afetiva, um olhar. Hoje as pessoas elas estão carentes, elas necessitam desse olhar, dessa acolhida. É verdade, não consegue mais olhar, nem aspirar as coisas intelectuais, né? Ultimamente os nossos telejornais, todos do mundo inteiro, mas do Brasil, né? Não tanto do mundo, mas do Brasil, tem mostrado que as livrarias estão fechando. Aqui no Belém a Fox fechou, a Cultura está fechando, enfim, e se abrem mais as lojas de celulares, né? Quer dizer, o olhar virtual, mas não, as pessoas estão... O que está acontecendo com a sociedade brasileira? Né? Isso é uma questão séria, né? Séria, quer dizer, não se está mais lendo livro, não se está mais... O aspecto cultural está cada vez mais se afastando do aspecto cultural, das tradições, e indo mais para esse... Eu não quero mais me encontrar com ninguém, né? Quer dizer, é muito... que a livraria traz esse encontro com o outro também, Isso, curioso isso, né? Fiquei isso. pensando nessas questões. E hoje nós temos as famílias, os filhos
trancafiados em seus quartos com os celulares nas mãos. Hoje a gente observa famílias, às vezes vão a um shopping, a uma praça de alimentação, e às vezes a gente observa, cada um senta com o celular na mão, e foi perdendo esse encontro, o toque, né? O abraço, como o senhor falou, a leitura ela é importantíssima, e eu também gosto muito de ler. O meu filho mais velho foi pegando esse gosto pela leitura, tinha uma época que ele lia 5 livros no mês, né? A leitura ela é necessária em nossas vidas e precisamos resgatar isso nos lares. E o nosso arcebispo, o Dom Alberto, sempre nos traz esse itinerário no período quaresmal. Sim, né? Os retiros, os né, retiros, que ele traz, né? Isso é muito importante, né? A família precisa retornar, a família precisa retornar, esse encontro, como diz o catecismo da nossa igreja, que a oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus, também dos livros espirituais e de outros livros bons que nós temos também, fortalece, fortifica na família o amor. Então, o amor brota nessa família quando ela está nessa unidade. É muito bem, muito bom, né? Essa ideia também que ele traz do fortalecimento familiar, que as famílias nesse período quaresmal possam rezar juntos. Isso. Rezar juntos o terço, se não puderem fazer a Via Sacra, que a Via Sacra é mais difícil fazer em casa, que não tem como fazer, mas fazer na igreja, né? Esses exercícios quaresmais, né? Como se dizia, os exercícios quaresmais, esse exercício, essa ascese, como diz o Papa, como dizem os santos, né? Ascese, esse exercício de santificação, de cuidado dessa vida espiritual, é feito para que a família também é convidada junto a se santificar, diácono. A disciplina, né? A Ascese é essa disciplina. Isso. Né? E a família, como nos ensina a Santa Igreja, ela é a célula-mãe da sociedade, né? Da família que saem as vocações, as pessoas de bem, e a família precisa retornar. E eu quero falar a você, querido irmão, querida irmã, a todos os telespectadores, ao internauta da Rede Nazaré, vocês precisam retornar, a família precisa se reunir novamente, a família precisa rezar o terço. A força do terço está justamente na sua simplicidade. Uma família que reza unida, ela permanece unida. Muito bem. E aqui nós temos um tempinho ainda. O Papa fala a experiência dos discípulos ao ouvir a voz do Pai, principalmente de subir ao Monte Tabor. Diz assim: a Quaresma nos orienta-se para a Páscoa, né? O retiro não é o fim em si mesmo, mas prepara-nos para viver com fé, esperança e amor a paixão e a cruz, a fim de chegarmos à ressurreição. Quer dizer, todo esse sentimento que a gente vive na Quaresma é para chegar à ressurreição de Cristo, para chegar à Páscoa, não é isso, diácono? Comente esse restinho aqui para nós antes da gente terminar. Isso. Essa luz que a Páscoa traz para nós. Isso, essa é a graça, né? A grande graça do resgate do ser humano, esse plano original de Deus, que por culpa do próprio ser humano, culpa nossa culpa, se quebrou, mas Deus no seu resgate original envia o seu Filho, ele veste a veste humana novamente, né? Ele se entrega numa cruz, por amor a cada um de nós, ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, e ao terceiro dia ele ressuscita para nos resgatar, para nos ressuscitar. E hoje o ser humano, as famílias, voltando à família, não tem mais esse assunto, além, nós estávamos falando da leitura, da oração, do céu. Ninguém fala mais da vida eterna, é um assunto que não se fala mais, né? A vida eterna, o céu, viver eternamente com Deus, como a família da Santa Teresinha, eles partilhavam, e ela relata na história de uma alma que um dia ela falou para a mãe: mãe, morra logo, mãe. Ela olhou para ela: mas por que, minha filha? Porque eu quero que você se encontre com o Senhor no céu, né? A vida eterna. Então, esse período
essa ressurreição, que é o resgate, que é nos resgatar, para ressuscitarmos para uma vida eterna, para buscarmos as coisas do alto. Não é? Por quê? Porque o nosso lugar é o céu. Para darmos sentido à nossa vida. É por isso a depressão hoje, a doença do século. Mais de 300 milhões de pessoas depressivas, né? E não só a depressão, mas outras situações que o ser humano está vivendo, essa crise existencial. Ele sente um vazio. Um vazio, é como se algo estivesse faltando na sua vida. Né? E esse resgate da pessoa na ressurreição é justamente resgatar para quê? Para vivermos para Deus, aqui e eternamente no céu. Muito bem, conversei aqui com o diácono Pedro Henrique, que é um diácono que exerce o ministério na paróquia do Cristo Peregrino, que falou para nós esse programa de hoje sobre como viver melhor a quaresma, contando um pouco a experiência dele de diácono, que era o que a gente queria, também falar sobre a experiência dele lá na paróquia de Cristo Peregrino. Quero agradecer a ele, sucesso lá no seu trabalho, diácono. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, diácono Theo, que Deus abençoe o senhor, sua família, o seu trabalho aqui, né? Que seja cada dia mais frutuoso. Quero agradecer a todos a acolhida e eu quero dizer a você, mais uma vez, querido irmão, querida irmã, que nós possamos, nesse período, né, da misericórdia de Deus, esse tempo favorável, que possamos retornar ao Senhor, que a nossa família possa retornar para Ele, que nós possamos olhar nos olhos, dizer, me perdoa, eu te amo, e que nós possamos buscar a cada dia viver uma vida sacramental, viver a nossa catolicidade, a totalidade da nossa fé. Que vocês tenham uma quaresma abençoada na graça de Deus e que todos nós possamos, ali na Páscoa dolorosa, na Páscoa celebrativa na quinta-feira, na sexta-feira na Páscoa dolorosa, no sábado de aleluia e na Páscoa gloriosa, que possamos ressuscitar para uma vida nova, para sermos pessoas mais sensíveis, mais humanas, dóceis à ação do Espírito Santo. Tá certo. Mais uma vez, muito agradecido pela sua participação aqui no programa. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, em mais um Janela Aberta. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.